muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu quero ler o texto, sabedor de que o trabalho termina 1h, mas quero ser bem sucinto. Mas eu quero ler um texto muito conhecido, que está no livro de Ruth, capítulo 1. Versículo 22, a parte A. O texto diz o seguinte: assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita. Amém? Queiram tornar os nossos assentos. Queridos, quero agradecer carinhosamente ao pastor Oídes, presidente desta honrada e coesa igreja, e em nome dele agradeço a todo o corpo administrativo, ministerial e obviamente a toda a igreja. Quero agradecer ao pastor Henrique, pastor Samuel, pelo convite, e obviamente também ao pastor Carlos Maia, meu amigo, presbítero Ricardo, que nós temos uma amizade há dias e há anos. Eu gostaria de citar o nome de todos, mas vou ser bem sucinto, os irmãos me compreendam até um pouco da rapidez, como também quero agradecer a Deus por rever pastor Leandro, pastor Leonardo, o Gercinho, o Adelino, que eu tenho esta consideração como filho, a Eliana, com o pastor Leandro, e em nome deles a todos os demais amigos, registrando a minha gratidão ao pastor Marcos Antônio pelo carinho da receptividade, que Deus recompense-os. Queridos, em rápidas palavras, eu gostaria de ser sucinto e falar-lhes sobre resgate improvável. Digam comigo, resgate improvável. Quando nós observamos o texto e todo o seu contexto histórico, biográfico, os irmãos hão de convir que o próprio contexto escrito e os anais da história nos mostra que a improbabilidade, a impossibilidade de nós podermos ler este texto na visão humana seria impossível. Tendo em vista por alguns motivos particulares, o primeiro motivo, os irmãos hão de convir que o capítulo 1, ou próprio a ênfase do livro, diz que todos os acontecimentos nele escrito foi justamente em um dos períodos mais caóticos da história de Israel, no período em que os juízes julgavam Israel. Então, a primeira impossibilidade que até hoje conturba alguns eruditos é como este livro, composto de 4 capítulos e cerca de 85 versículos, ele foi escrito dependente, tornou-se uma obra independente do livro dos juízes. Então, dentro deste contexto, seria impossível, tendo em vista que os acontecimentos eram para trás escrito e inserido no próprio contexto do livro dos juízes. Em segundo lugar, é o protagonismo deste livro, desta história, que quem protagoniza a história é Ruth, a moabita. Se nós lermos o capítulo 23 de Deuteronômio, os irmãos hão de perceber e hão de ver que todos os moabitas eram excluídos de entrarem na Assembleia do Senhor.
Então, tanto pela ótica humana como pela ótica da lei, seria impossível nós estarmos lendo esta história independente dos acontecimentos e dos escritos dos juízes. E quando nós observamos todo este contexto, a Bíblia diz que justamente neste período que os juízes julgavam Israel, desencadeou uma fome sem precedente na história de Israel, por conta da decepção espiritual que o povo se conduziu diante de Deus. Então nós percebemos que esta fome fez com que uma família judia, hebreia, da região de Belém, da cidade de Belém, fosse afetada por esta crise, mas ainda não tinha se esvaído as esperanças, mas mesmo assim, partiu Elimeleque e Noemi para as terras de Moabe. Então agora, por conta da crise, esta família rompe as fronteiras de Israel e vai habitar em Moabe. Moabe sendo uma terra excluída. Moabe, pelo próprio Deus, estava distante das realizações das promessas. Então a Bíblia diz que habitando-os em Moabe por um período de tempo, a morte vem e leva Elimeleque, o pai da família. Então é quando a Bíblia diz que isso trouxe um dano familiar, pois eles estavam além das fronteiras de Israel, em uma terra excluída. A notícia era que Israel ainda estava em crise. E eles migraram tentando prosperar em Moabe. E quando tudo parecia bem, a morte vem e tira o esteio da casa. O marido, o provedor, é tirado de uma forma inesperada. A Bíblia diz que os dois filhos, como homem em uma cultura machista, tomam a dianteira. Mas ao cabo de 10 anos, que se casaram com duas mulheres excluídas de entrar nas assembleias do Senhor, eles casam-se. Mas ao cabo de 10 anos, inexplicavelmente, a história nos dá subsídio, mas inexplicadamente eles morrem. Então a Bíblia diz que ficou desamparada Noemi de filhos e de marido. Agora, longe de Belém, além das fronteiras, dentro de uma terra excluída pelo próprio Deus, está uma crente desamparada. A palavra desamparada é sem amigos, sem amparo, sem socorro, sem perspectiva de sobrevivência. O próprio texto traz a tônica desamparada. Agora, o que tinha para ladear e trazer esperança? Duas moças excluídas. Olha a cena, uma crente desamparada, ladeada por duas moças excluídas. Quem investiria em um projeto desse? Quem investiria em um resgate desse, gente? Olha a tônica, a ênfase, desamparada e ladeada como socorro por duas moças que Deus proibiu de entrar na sua casa. Então a volta não podia pensar. Você investiria em argumento para resgatar alguém nessas circunstâncias? A Bíblia nos mostra que agora, para piorar, a notícia começou a chegar. A crise saiu de Belém. E Deus está abençoando o povo em Belém. Então agora vem a consciência. Por que eu saí?
Por que não convenci o meu esposo de esperar no meio da crise? Por que eu não falei com o meu esposo que é melhor ralar, é melhor até deixar o cabelo cair na crise, mas sabendo que ali Deus está, do que tentar melhorar aonde Deus não está? Agora a opção era: eu fico ou eu volto. Para ficar era mais fácil. Já morreu o marido, já morreu os filhos, tem 2 excluídas, então a história já acabou. Para voltar era mais difícil. Porque para voltar tinha que encarar os dedões na cara. Para voltar tinha que encarar alguém e dizer: bem feito. Porque a notícia da miséria dela já estava em Belém. Porque eu costumo dizer, para falar dos nossos sucessos, para falar de nós, quando nós estamos na mídia, é fácil. Mas para falar de nós, quando a gente lava carro, nem todos têm coragem. Mas para falar dos nossos fracassos, das nossas misérias, você nem precisa pedir. As pessoas têm prazer em compartilhar. Então a notícia em Belém já era: sabe quem está na miséria? Sabe quem está os cacos? Sabe quem não tem mais esperança? Noemi. Então para voltar era mais difícil. Mas o texto que a gente leu, no versículo 21 diz que o Senhor foi lá além das fronteiras. O versículo 21 mostra que ela diz: o Senhor me fez voltar. Então ela só voltou porque o Senhor foi lá, aonde ninguém tinha coragem de ir, aonde ninguém investia mais. Tinha uma crente de história, que mesmo os cacos, os bagaços, a cinza, Deus investiu o seu melhor para ir lá buscá-la de volta. Aí a Bíblia diz que levantando-se ela, chamou as 2 noras e resolveu voltar para Belém. Mas em síntese, quando ela chega a um certo ponto da estrada, a ficha cai, ela dispensa as noras dizendo: voltem, filhas minhas. Em síntese, eu estou voltando os pedaços, eu estou voltando acabada, eu não tenho o que comer, eu não tenho o que vestir, eu não tenho onde dormir, e eu não posso dar mais filho a vocês. Para vocês casarem, eu estou velha. A comoção fez com que as 3 se abastassem e chorassem. A Bíblia diz que o choro foi em voz alta, em gritos. E no meio do choro, uma das noras, chamada Ofra, resolve voltar para os seus pais. Mas a Bíblia diz que a outra não voltou. A outra tomou uma decisão, gente, sabendo que era excluída. Baixou a cabeça e não quis voltar. A Bíblia diz que Noemi insistia para ela voltar. Ela dizia: não insista para eu voltar. Mas filha, eu não tenho nada para te dar, nem comer, nem dormir, eu sei aonde eu vou, não importa. Aonde você for, eu vou. Aonde você passar a noite, eu vou passar. O teu povo vai ser o meu povo, e o teu Deus vai ser o meu Deus. E outra coisa que não seja morte vai me separar de ti. Para acompanhar alguém de sucesso, mas é fácil. Mas para acompanhar alguém nas cinzas, só Deus. Só Deus. Nada vem por acaso, gente. Tudo é uma decisão. Eu volto. Veja que a mulher na miséria não prometeu nada. Eu aprendi aqui que foi Deus que interveio. Por quê? Porque ela era excluída. Mas para preservar uma crente, Deus intervém na história, para a crente não ficar só.
Eu aprendi aqui que quando o inferno pensa que só deixou uma porta e é a da desistência, que quando o inferno pensa que já levou tudo, que já acabou com a nossa história, ele não vê e não entende que Deus sempre deixa alguma coisa funcionando para não perder o crente. Então olha para esse crente que está por teu lado e diga: você não está só. No meio da crise não desista, porque Deus sempre deixa alguma coisa funcionando para você não desistir. Elas voltam. O texto que a gente leu diz assim: voltou Noemi com Ruth, sua nora. Assim como o versículo 21, quando ela vai voltando, a comoção foi tão grande que as mulheres gritavam: não é Noemi. Ou seja, em uma linguagem crítica, não é Noemi a crente. Que miséria ela se meteu, não parece nem com ela. Veja que a situação foi tão catastrófica que ela mesmo diz: não me chame por esse nome. Ela diz: quando eu, olha que coisa linda, no meio da crise, olha o que é que ela diz: quando eu saí daqui, eu ainda saí com as mãos cheias. No meio da crise ela ainda tinha alguma coisa. Mas como o marido levou para Moabe, ela disse: mas eu estou voltando pobre, aos pedaços. Aí o versículo 22 diz: assim voltou Noemi. Ela diz: porque assim o Senhor me fez voltar. Ou seja, não importa o que digam, não importa o que achem, não importa o que pensem, o que importa é que você voltou, que você tem força para recomeçar, que você não desistiu, que você está de volta. Olha para quem está ao teu lado e diga: estou de volta. Alguém não vai gostar. Diga para ela: alguém não vai gostar. Alguém vai fazer biquinho, mas eu estou de volta. Vai ter que me engolir, eu estou de volta. O capítulo 2 começa em uma miséria. Se Deus a fez voltar, o capítulo 2 era para ser extraordinário. Porque, Eliane Fernandes, foi Deus que a trouxe. Deus foi lá além das fronteiras em Moabe, resgatou uma crente aos pedaços. Então o capítulo 2 colocou ela em Belém, era para tudo virar de uma hora para outra. Foi Deus que me trouxe. Mas o capítulo 2 começa com uma fome, colheita de cevada, comida para ração de animal e para pobre. E para piorar, nem isso ela tinha direito de se alimentar. A crise bateu. Não tinha comida. Aí a gente questiona: não foi Deus que lhe trouxe? É aqui um dos maiores perigos da nossa geração. Foi Deus que me chamou. Foi Deus que me deu. Mas não está tendo paciência de esperar. Eu hoje recebi a ligação de um irmão, amigo meu. Como eu cheguei atrasado porque o avião de Maceió para Congonha não pousou por conta da chuva, e teve que pousar em Guarulhos, houve um transtorno, por isso que eu cheguei atrasado. E enquanto eu desembarcava o telefone, a mensagem vinha, e aquela mensagem era: vou desistir. Menino novo, eu não estou entendendo, não aguento mais, pensei que era Deus. É que Deus não trabalha feito a mídia, filho. A mídia é quem pega um desconhecido, um anônimo do nada, e no máximo 24 horas, ela coloca ele no topo da fama. Mas Deus não trabalha assim. A mídia coloca na fama em 24 horas. Mas em menos de 24 horas ela pega da fama e joga na lama de novo. Deus não. Deus machuca. Deus espreme. Deus tritura.
Às vezes a gente pensa que ele esqueceu, mas quando está no ponto, dê o que der, ele não desiste mais. Quando ele bota na história, quando a mídia bota na história, não vai muito longe. Mas quando Deus bota, gente, dê o que der, ninguém tira mais. Ruth ficou para mendigar. A Bíblia diz que ela pediu à sogra para rogar aos proprietários para rebuscar espiga de cevada. Na nossa linguagem, rebuscar ou rogar é um vocabulário de pedir insistentemente com humildade. Na nossa linguagem odierna é esmolar. E ela saía de porta em porta pedindo para ver se alguém deixava ela rebuscar, ou seja, buscar aonde já foi buscado alguma espiga que não servia nem para ração de animais. Se os escolhedores deixaram para trás, aquilo servia para ela se alimentar. Aí a gente pergunta, e Deus, calado e olhando, deixando a história ser escrita, porque ninguém chega onde chega por acaso. Ninguém deixa de Cotacana e está aqui por acaso, gente. Tem história. Então diga para quem está ao seu lado, faça história. Mesmo que rale, mas a história fala mais do que palavras. Depois de ralar, a Bíblia diz que os críticos chamam coincidência, os crentes chamam Deus puro. Depois de ralar, ela bate na porta de um fazendeiro chamado Boaz. E quem era esse fazendeiro? O homem mais rico da cidade, da região. Ela vai na fazenda dele e quando bate na porta, vai pedir para esmolar naquele campo. Ele não estava, mas o empregado estava. O empregado deixou ela entrar, soube a história e mandou ela entrar. Porém no texto e na história você percebe, ela não tinha direito a comer, ela não tinha direito a beber água, ela não tinha direito porque ela entrou para mendigar como mendiga. Ela entrou como pedinte e não tinha proteção. Então coincidentemente diz os críticos, mas a gente diz Deus puro. Naquele dia que ela entrou como mendiga na fazenda do homem mais rico, o dono da fazenda resolveu ir para a fazenda. Quando ele chegou na fazenda, nada mais chamou a atenção dele. O que chamou a atenção dele não foi o gado, não foi a colheita, não foi a produtividade. O que chamou a atenção dele foi aquela mendiga que ia mendigando atrás das suas empregadas. Quando ele olha, pergunta ao seu empregado, quem é aquela mendiga? Quem é aquela moça que vai rebuscando atrás das minhas moças? Olha a história. O empregado diz, o nome dela é Ruth, é moabita. Ela veio, deixou tudo para trás e voltou com a crente Noemi. Deixou seu pai, seu Deus, seu povo. E todo mundo sabe que ela tomou uma decisão. O Deus de Israel, ela tomou como seu Deus. Então o patrão disse, chama ela aqui, urgente. Foram chamar. Quando ela chegou, agradeceu. O dono da fazenda olhou para ela, parabenizou. Que o Senhor Deus de Israel galardoe você pelo que você fez. Apertou a mão e disse para ela, eu sei a sua história, filha. A partir de hoje o quadro vai mudar. Você não vai mais mendigar no campo de mais ninguém. Em outras palavras, você não vai bater mais de porta em porta. Você não vai ser considerada mais como mendiga. Você vai vir na minha fazenda, vai colher a hora e o dia que quiser. E tem outra coisa, a hora que der sede, você vai beber água. A hora que der fome, você vai lanchar. E ninguém vai tocar um dedo em você. Sou eu que estou determinando. Ei. Ela agradece e vai embora. Aí para melhorar a situação, quando ela vai embora, o dono chama o encarregado e diz a ele, ela está se esforçando muito. Você diz às minhas empregadas, aquelas que vão na frente, trabalhando, era costume, elas colhiam as melhores espigas, colocava no cesto, amarrava o fecho e ia
para a eira. Então ele disse: diga a elas que quando colher as melhores, que amarrar os feixes, que olhar para trás, que Ruth vir, pode tirar o feixe da costa, afrouxa o fecho e deixa cair as melhores espigas para ela colher as melhores. O problema não está na história nem no dono. O problema para quem vai recomeçar é quem muitas vezes vai na frente. Porque o maior problema para a gente recomeçar, quando somos resgatados de onde ninguém esperava, é quem vai na frente que acha que é alguma coisa. Aquilo não vale nada mais não. Aquilo, a história só é cruel. Mas não tem problema não, filho. Não importa o que se diga, importa o que o dono diz. A última palavra é dele. Então eles alavam, colhia o pelo, o sol, apertava o fecho antes de chegar na eira. Quando olhava para trás, já vinha Ruth, que todos chamavam de mendiga. Já vem a mendiga. E agora? A ordem é afrouxar o fecho. Afrouxava o fecho e as espigas iam caindo. E ela só ia apanhando, mesmo que não quisesse. Mas foi o dono que mandou. Então diga para quem está ao teu lado, só para chatear, diga: a partir de hoje, depois desta vigília, pode ser que alguém não entenda, pode ser que alguém não goste de mim, mas vai ter que afrouxar o fecho. Vai ter que afrouxar o fecho, porque Deus tem coisas maiores para mim. Depois que o fecho afrouxou, em síntese, o texto vai dizer, a Bíblia diz, que naquele dia ela chegou com quase 22 litros de cevada em casa. A sogra se assusta e entende que era uma ação de Deus. Então vem o processo. E agora a sogra diz: a hora chegou. A prova foi embora. Agora você vai se lavar, vai botar um vestido e vai descer a eira e vai se humilhar, porque este homem é o remidor. Ela fez tudo isso, só que ele não era o remidor. Tinha outro que tinha o direito de remir. Tinha outro que tinha o direito de resgatar e assumir. Mas quem investiria em um resgate daquele? Boaz disse a Noemi, a Ruth: eu não sou o remidor, tem outro na minha frente. Vá para casa, minha filha. Ela vai. Quando chega em casa, Noemi, a crente de oração, disse: não importa. O que é que ele disse? Ele disse que não é ele. Mandou eu descansar. Aí Noemi disse: pode dormir, filho, porque de hoje não passa. Esse homem não dorme enquanto não resolver isso hoje. É Deus que está revelando, gente. Então olha para quem está ao teu lado, carinhosamente diga: alguém vai perder o sono por causa de você. Ele saiu da fazenda e não foi nem para casa, foi direto para a porta da cidade. Pegou 10 testemunhas e esperou o outro passar. Quando o outro vem, veja que ele vai gritando: vem aqui! O rapaz vem. Então Boaz diz: não é você que tem direito de redimir a Noemi? Sou. Você vai assumir, resgatar as terras do falecido? Vou. Aí Boaz disse: se você resgatar as terras, você vai ter que assumir Noemi e a estrangeira que veio com ela. Quem investiria naquilo? Aí o homem disse: não dá para mim não. Aí eu vou ter prejuízo. Aí o homem mais rico da cidade disse: se tu não quer, passa para mim. Mas você vai ter coragem de investir? Vou. Naquilo vou. A Bíblia diz no capítulo 4 que era costume em Israel, quando o primeiro que tinha direito não queria acreditar e não redimir, ele tinha que tirar o sapato e dar a quem queria e voltava para casa descalço. Aí a Bíblia diz que aquele primeiro sentou, tirou o sapato e deu a Boaz e voltou para casa descalço. Dá para entender? Dá um riso para quem está ao teu lado, diga: ainda hoje eu estou com dó de quem não quis investir em você. Vai ter que voltar para casa sem sapato, para saber que ainda tem quem invista em você, para saber que ainda tem quem acredite em você.
Boaz assumiu. O homem mais rico da região. Não demorou muito. A Bíblia diz que quem era excluída e começou como mendiga, agora se casa com o homem mais rico da cidade e se torna a fazendeira mais importante da região. Agora Ruth era quem dava ordem na fazenda. E para melhorar, aquelas mesmas mulheres do capítulo 1, que quando Noemi voltou os cacos, começaram a gritar: quem é Noemi? Não acredito. Que situação? Capítulo 4, você vai ver elas gritando. Quando encarava Noemi, a partir daqui tinha que dizer: bendito é o Deus de Noemi, que não a deixou desamparada. Quando olhava para Noemi, dizia: bendito é o Deus de Noemi, que não a desamparou. Lhe deu uma nora que é melhor do que 7 filhos, e lhe deu um neto que vai cuidar da sua velhice. Ou seja, quem olhava para ela tinha que dar glória a Deus, tinha que dar glória a Deus. E a excluída, não vou citar, mas vou só dar um exemplo. Me permita mais uns 5 minutos. A excluída, o que é que Deus faz? Deus mexeu em 42 gerações para botar o nome dela na história. No Antigo Testamento era impossível. Quando você vai ler o Novo Testamento, você gostando ou não, querendo ou não, vai ter que encarar. O Novo Testamento começa: geração, o maior projeto, a maior revelação de Deus à humanidade. Olha quem está no projeto: geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí Mateus diz: Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó gerou a Judá, Judá gerou a Perez, Perez a Esrom, Esrom a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz casa com Ruth. E está lá. Boaz casa com Ruth e gera Obed, Obed gera Jessé e Jessé gera Davi. A gente prega de Davi, a gente vê o nome de Davi, a estrela de Davi, o reino de Davi, mas quem é avô sabe o que eu vou dizer: o neto aprende mais com a avó do que com a mãe. Então Davi sentava na coxa de Ruth e dizia: vovó, a senhora tem história, vovó, ora por mim. E Ruth dizia: Deus te abençoe, você vai ser grande, você vai ser rei. Me permita, pastor, mais uns 5 minutos. Você já ouviu? Olha eu aqui. Quem tinha coragem de investir em mim? Cortador de cana ruim. E diziam: esse nego não vale o que come. Mas Deus ainda resgata quem ninguém acredita. Deus foi dentro da canavial e me tirou e me disse: as fronteiras do mundo vão se abrir, porque eu tenho um projeto lindo através de você. Você vai servir de exemplo para quem quer desistir, para saber que eu ainda acredito. Quem acredita que Deus ainda vai além de fronteiras para resgatar quem ninguém tem coragem de resgatar mais. Me salvou, me batizou com o Espírito Santo. Quando ninguém acreditava, em um culto, o pregador me deu a profecia de que eu ia viajar o mundo pregando o evangelho, dentro da cana, a igrejinha. Depois de 3 dias daquele culto, um grupo de obreiros foi tentar, pela experiência e pela amizade, dizendo: Genival, é impossível, é improvável, esquece aquele culto, nunca vai acontecer. Mas por quê? Tu é pobre, tu é analfabeto, e para piorar você é preto.
te conforma. E como eles eram obreiros, eu quis acreditar. E eu decidi, nunca mais eu entro numa igreja. No outro dia eu fui orar de manhã, meia hora para me despedir. E quando terminou a meia hora, eu fui me levantar e não consegui mais. O Espírito Santo dizendo a mim: fui eu que te achei. Foi eu que investi. Fui eu que resgatei. O homem pode não acreditar, mas eu acredito, eu não desisto de você. Eu passei quase 7 horas depois orando, chorando, gritando. Quando eu saí dali, o Espírito Santo disse: eu vou te mostrar quem sou eu. Quando eu cheguei perto de casa, a notícia veio que a minha filha tinha passado mal, estava no posto de saúde. Eu voltei para o posto de saúde, o médico disse: eu fiz o que pude, mas ela já morreu. Eu peguei a criança no colo, fui voltando para casa. E as pessoas zoando de mim: cadê o teu Deus? E o Espírito Santo dizendo: vá para casa não, volte para a igreja. Que eu vou lhe mostrar que eu não olho como o homem olha, eu não vejo como o homem vê, eu não trabalho como o homem. A proposta está de pé. Quando eu cheguei na igreja, que joguei a criança, o doutor foi, a enfermeira foi, os vizinhos foram, cercaram a igreja. Quando eu gritava acabou, a voz de Deus chegou e Deus disse: foi eu que trouxe aqui para lhe dizer que eu ainda acredito. Não deu 10 segundos, a menina começou a embolar e ficou de pé dando glória a Deus. Ele ressuscitou na hora, minha filha, para mostrar que Ele é Deus. Em 1994, eu pensava que em 95 ia acontecer. Com 2 anos depois, aqueles mesmos amigos que me disseram para desistir começaram a zoar, dizer: cadê? Qual foi o país que você foi? Em 97 foi a primeira vez que eu recebi o nome pregador internacional. Porque eles olhavam para mim zoando e diziam: ô internacional, qual foi o país que você foi? Eu ainda dentro da cana. 15 anos depois, 15 anos. O telefone toca. Era o secretário-geral da minha convenção. Genival, pois não? O pastor presidente de Alagoas pediu para você se preparar para pregar nas convenções. Agora do Canavial para o maior trabalho das Assembleias de Deus em Alagoas. Daqueles que iam na frente, os catedráticos ouviram, procuraram o pastor e disseram: pastor, aquele cartaz é verdade? Porque o cartaz na margem da BR-101, na capital. Olha a foto, cerca de 10 fotos dos ministrantes, só top, pastor presidente do Brasil, o pastor presidente geral, só os presidentes de convenção. E no meio daqueles rostos famosos, tinha uma carinha preta. Diz quem era. Aí os que iam na frente correram para o pastor e disseram: pastor, o senhor vai ter coragem de botar esse nego para pregar? Vou. O senhor sabe que ele é da roça? Sei. Sabe que ele é analfabeto? Sei. Sabe que ele não tem cultura? Sei. O senhor perdeu o juízo? Não. O que é que houve, pastor? Deus mandou afrouxar o feixe, então eu vou afrouxar. E afrouxou o feixe, e olha onde eu estou, olha onde eu estou, olha onde eu estou. Depois que o feixe, Deus ainda resgata. 2010 para 2011, eu ainda dentro do canavial, o telefone toca, eu no centro com a cara de besta, alô, aí do outro lado, hello, era a Europa. 2012 América, 2011 América, 2012 eu não sabia nem falar, só fui dizer arigato, yeah, arigato. Eu cheguei ontem de uma viagem internacional. Só fiz trocar a mala e me preparar para vir para cá. E os meus ombros vieram molhados de lágrimas porque não queriam me deixar vir.
Hoje eu viajo o mundo todo pregando o Evangelho. Hoje eu prego nos maiores trabalhos do Brasil e nas convenções gerais. Sou merecedor? Não, é porque Deus ainda resgata os improváveis. Só Deus faz isso. Em um púlpito tão desejado, colocar um lavador de carro e um cortador de cana preto junto. Isso já é motivo para você não desistir. Fique de pé, por favor. Me perdoe os 10 minutos que eu passei, mas eu queria que você, se estiver perto de uma pessoa íntima, olhe para ela e vire para ela. Se é uma pessoa do mesmo sexo, vire para ela, olhe para ela. Como eu estou aqui, me ajuda aqui. Como eu estou aqui com meu companheiro, olhando no olho dela, diga para ela: não estou nem aí, quero nem saber o que dizem de você, quero nem saber como você chegou, eu quero saber como você vai sair. Diga: vou sair acreditando que eu não sou um projeto falido e nem improvável. Eu acredito que Deus ainda resgata. Diga: depois de hoje, que encontrar quem não acredita em mim, diga que a casa dele caiu. Eu não sou um projeto falido, eu sou um projeto da mão de um Deus vivo. Abraça ele. Vai,